né? Estou muito feliz de estar aqui hoje com o pessoal aqui da UFOPA. Até queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Queria agradecer os colegas que vão me assistir depois pelo YouTube também, né? Vou dar uma de blogueirinha aqui, mas é muito boa a oportunidade de poder estar também registrando esse momento para que outras pessoas também possam estar assistindo. Então, vou pedir, muitas dúvidas vão surgir e eu queria que vocês anotassem elas e aí no final a gente vai, eu vou responder a todas elas para a gente conseguir otimizar o nosso tempo e conseguir nessa tarde dar vazão para a operação do sistema. Então, o primeiro passo que eu vou pedir é que, enquanto o meu está ligando, vocês abram o navegador de vocês no seguinte endereço. Luiz, treina de treinamento, tá? O meu tá ligando ainda, mas vocês já podem digitar treina.cisgen.gov.br, tá? E para vocês abrirem essa página. Ainda está fazendo o real, né? Ainda não tem foco. Que é o usuário, é o professor, ou o que? Bota o usuário. Usuário. Tá, então todo mundo já está nessa tela aí do treina.cisgen.gov? Alguém teve dificuldade de conseguir essa... Eu ainda não estou com a minha aqui. Tá, tá todo mundo já com acesso na página treina.cisgen.gov.br. Todo mundo tem que estar com essa telazinha aqui na frente, aqui, tá? Todo mundo está com essa tela aí? Legal. Então, entre nessa opção que vai aparecer aí à direita, cadastre-se. Nós vamos usar uma plataforma de treinamento. Essa plataforma ela é específica para essa atividade que nós vamos desenvolver agora, tá? Então, agora que eu já tenho aqui a tela, ó, tá todo mundo nessa tela aqui, treina.cisgen.gov.br, é uma tela de treinamento do Cisgen. A gente tem condições de trabalhar nessa tela, testar nessa tela, errar nessa plataforma sem que a gente esteja cometendo nenhum vício insanável, nenhum erro que não se pode ser corrigido quando a gente vai tratar já do cadastro. Então, vocês vão entrar bem aqui, cadastre-se, tá? Vai aparecer essa abazinha para você não informar nenhuma informação, você não colocar nenhuma informação falsa, você coloca informações verdadeiras. E aí, por favor, preencham as informações de vocês, CPF, nome completo. Todos aqui possuem currículo Lattes, então todos, por favor, preencham aqui sim. Aí vai aparecer uma pergunta aqui, link do currículo Lattes. Sheila, eu não sei o que é isso. Tudo bem, vamos abrir o currículo Lattes de cada um, tá? Vamos abrir o currículo Lattes de cada um e no currículo aqui do lado, vocês vão visualizar que já tem o linkzinho. Então, vocês vão abrir o currículo de vocês, tá? Abram uma abazinha aí ao lado, igual como eu fiz aqui, abram uma aba ao lado e coloquem o currículo de vocês. Achem o currículo de vocês para a gente poder ter esse endereçozinho aqui, tá? E aí a gente continua aqui o cadastro, colocando aqui o link, tá? Vou copiar o link daqui para cá. Estou fazendo o meu junto com vocês, tá? Copiar, colar. Aqui a data de nascimento foi 6 de outubro, viu? Assim fica a dica. 6 de outubro. 82, ó, bem jovenzinho. Então, vamos preencher o restante das informações de vocês, as informações pessoais, tá, pessoal? Aqui, endereço, é o endereço residencial de vocês. Telefone, e-mail. Eu vou pedir para, por favor, vocês colocarem o e-mail pessoal. O e-mail institucional da UFOPA, ele está com um problema. Hoje. Está com um probleminha hoje.
Então, usem o Yahoo, o Gmail, o e-mail pessoal de vocês, tá? Só para a gente poder fazer esse teste, o objetivo é que vocês aprendam a usar o sistema ainda sem precisar necessariamente estar no sistema, tá? Aqui embaixo vai aparecer uma pergunta dizendo assim: é associado ou contratado por pessoa jurídica sediada no exterior? Você vai colocar não, porque nós estamos na UFOPA e vocês têm vínculo com a UFOPA, vocês não têm vínculo com uma instituição no exterior. Mas, se fosse o caso, daqui a um tempo, vocês tiverem uma outra posição, vocês sabem que precisa fazer essa alteração. Possui vínculo com outra instituição nacional? Quando a gente estiver fazendo o cadastro no sistema valendo, sem ser no de treinamento, essa opção aqui vocês vão colocar sim. E vão colocar, depois de colocar sim, vocês vão adicionar o CNPJ da UFOPA, tá? CNPJ da UFOPA vocês vão adicionar aqui. Neste nosso momento de treinamento, não vamos usar o CNPJ da UFOPA, porque é só para a gente aprender a usar o SIGEM, e a ideia é a gente ganhar tempo com isso, tá? Quando já for valendo, o cadastro de vocês vai ser preciso botar o CNPJ, escrever o UFOPA. Terminou de fazer isso? Clica aqui em salvar, aqui embaixo. Cadastrar. E concordo com tudo, cadastro. Vai chegar um e-mail para vocês com a senha. Percebam que a gente não escreveu senha em lugar nenhum, né? O sistema vai dizer qual vai ser a nossa senha. Não é uma senha que a gente inicia. Então, façam isso e chequem na caixa de e-mail de vocês, que vai aparecer a confirmação de que o cadastro já foi feito. Então, recapitulando, para quem chegou depois, quem ainda não visualizou. Entra aqui no site treina.sigem.gov.br. Você vai estar nesse ambiente de treinamento. Esse ambiente de treinamento ele é exatamente igual ao SIGEM. Só que é um ambiente que a gente pode realmente tentar fazer os cadastros e aprender a fazer o cadastro sem já ser o cadastro valendo, tá? Coloquem as informações pessoais de vocês. Aqui o link do currículo Lattes vocês conseguem na própria página do Lattes de vocês, tá bem? E aqui embaixo, quando nós não estivermos mais no ambiente de treinamento, que já for no valendo, vocês vão precisar colocar sim e colocar o foco aí embaixo. Agora não vai ser preciso porque a gente está só no ambiente de treinamento, tá? Clicou aqui em cadastrar e pode checar o e-mail de vocês, abram o e-mail de vocês, que vai estar lá no e-mail de vocês a senha de confirmação. Usem o Hotmail, o Gmail e a ajuda de vocês, só não usem o e-mail da UFOPA, porque hoje, especificamente hoje, ele está em manutenção, mas amanhã já vai estar tudo funcionando, né, professora? Aí a gente já vai poder usar. Mas para fazer o treinamento agora, está suficiente colocar o e-mail de vocês, que a gente já vai ter o retorno agora.
conseguiu aí receber o e-mail, pessoal? Já conseguiram, então, visualizar essa tela aqui? Está todo mundo já aí? Não? A maioria? Quem não conseguiu, pessoal? É só levantar a mão quem está com alguma dificuldade aí, a gente pode... Essa senha você jogou alterar agora. Já? Todo mundo? Então vamos lá, pessoal. Todo mundo está nessa tela aqui, né? CIGEM, ambiente de treinamento. Tem um tempo contando aqui, uns menos de 60 minutos. E aqui o nome de vocês. Essa é a tela padrão, onde vocês vão ter a oportunidade de visualizar três vocês têm 4 opções aqui, que é o que o CGEM deixa a gente fazer. Uma, que todo mundo vai fazer sempre, que vai ser acesso ao conhecimento tradicional, ou acesso ao patrimônio genético, ou acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, as duas coisas. Remessa para o exterior, ou envio, né, dependendo do que for. Notificação de produto acabado e credenciamento de coleção, de bancos, que antes existia na medida provisória a figura do curador. Aí aqui, essa outra opção aqui é para alterar cadastro. Alterar cadastro, cadastrar instituição. Lembra que eu falei para vocês que quando for o cadastro valendo, vocês vão ter a possibilidade depois de vincular o cadastro de vocês ao da UFOP? Aqui vai aparecer assim, ó, o nome de vocês, tal, link, tal, e aqui embaixo a instituição. No caso, eu estou com um vínculo institucional aqui da Embrapa. Esse vai ser o modelinho que vai aparecer, modelinho não, esse vai ser o que vai aparecer para vocês quando já tiver o vínculo institucional. Vai ser exatamente igual a esse, com o da UFOP. A gente vai estar usando a plataforma de teste, que é para a gente poder se ambientar. Depois, quando já for valendo, já vai precisar do de acordo do Luiz. O Luiz é a pessoa aqui da UFOP que vai estar centralizando essas permissões, que é a pessoa que vai estar permitindo que essas vinculações institucionais essas vinculações institucionais estejam acontecendo, tá? Então aqui, aonde agora está aparecendo Embrapa, deixa eu aumentar um pouquinho, aonde está aparecendo Embrapa, vocês vão conseguir visualizar o FOPA. Aonde está agora aqui Embrapa, vai aparecer para vocês o FOPA, para vocês poderem estar vinculados, tá? No momento, a gente fez o cadastro. Se vocês entrarem na opção de vocês aí, entrem aí, vocês vão visualizar que não tem essa vinculação, ainda não foi feita, mas o caminho e o local onde vai aparecer depois vai ser assim, vai aparecer lá. Então a gente vai começar aqui pelo patrimônio genético. Quando tiver o cadastro da UFOPA ativo, embaixo de independente vai aparecer o FOPA escrito aqui embaixo. Vou mostrar para vocês aqui que
Mais embaixo, além dessa opção do foco, agora não está. Eu não estou conseguindo acompanhar. Onde você chegou dessa... Tá, vamos começar. Primeiro aqui. Certo, vamos. Hoje recebi o e-mail. Certo. Recebeu o e-mail, chegou a senha, Isso, já tá todo recebi. mundo aqui, né? Botou o CPF de vocês, o CPF de cada um, e coloca a senha que chegou aí. Tá? Abriu aqui, certo? Até aí todo mundo ok, até aqui. Vamos entrar bem aqui, que é a primeira opção. Novo cadastro. Tá? Novo cadastro. Novo cadastro vai aparecer assim para todo mundo. Tá ok? Primeira dica que eu quero dar para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando em equipe, quando vocês estiverem... tem algum professor aqui, além da Luciana, que já me apresentaram? Tem. Tá, tem 5 professores aqui, né? Para os professores é interessante essa opção aqui de responsável pelo cadastro, porque você tem já a possibilidade de colocar um outro professor que também vem trabalhando junto com você na mesma linha de pesquisa. Quando ele acaba de fazer o cadastro também fica visível para os dois. E os dois conseguem ver, e os dois conseguem visualizar o mesmo cadastro. Isso é legal, porque às vezes você precisa adicionar resultado no cadastro que já está feito, ou você precisa incluir alguém na equipe, algum aluno, um novo orientando, e aí você só faz adicionar, e quando você tem 2 professores que têm acesso ao mesmo, você vai conseguir. Eu não sei ainda como que vai ficar aqui a gestão aqui no Foca, talvez eu acredito que na senha do Luiz dê para ver tudo e dê para fazer essa visualização de todos os cadastros. Se não der, vai ser interessante também, depois do cadastro feito, o Luiz também ter acesso a essa informação para poder, para efeito de gestão mesmo, de poder visualizar tudo que foi feito pela universidade para monitoramento, né? Aqui a gente está com um tipo de acesso. Existem 3 opções. Quem leu o manual aqui antes de vir para cá, seja sincero e levante a mão. Quem não leu, então eu recomendo a leitura desse manual aqui, tá? Ok. Absolutamente todas as telas e todas as opções estão nesse manual, que é o manual do próprio sistema. Então, o próprio Ministério do Meio Ambiente, ele informa, e você pode visualizar aqui, tem as opções com as telas, do que vai aparecendo, onde você deve colocar, o que você deve escrever, ó, o que é cada ícone desse. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, nessa tarde, uma operação padrão de cada tipo de cadastro. Mas, para se aprofundar mais, eu sugiro que leiam o manual, porque é no manual que vocês vão conseguir ter acesso a todas as possibilidades de cadastro. Além do manual, não posso deixar de fazer propaganda das coisas da casa, né? Tem também o manual da Embrapa, que está disponível para download. Ele tem alguns itens que os colegas eles explicaram um pouco mais sobre determinadas ações, determinadas opções no sistema. Então, em alguns momentos você vai visualizar, você vai fazer a leitura do manual oficial, que é esse aqui, esse da capinha bonitinha, mas podem restar algumas dúvidas. E aí, às vezes, quando a gente tem dúvida, é interessante também dar uma lida nesse manual, que é o manual da Embrapa. Claro que existem algumas particularidades de pesquisa que não são, aqui na universidade, podem não ser aderentes ao que é desenvolvido pela Embrapa, mas algumas coisas às vezes ajudam. Então, eu acredito que informação nunca vai ser demais, né? Sempre vai dar para estar ajudando um pouquinho mais. Então, nesse manual aqui,
traz, foi feito um mês depois do manual do CIGEM, né? Ele já traz algumas informações adicionais em relação à lei, em relação à lista de animais que estava para sair. Então, por exemplo, aqui nesse manual a gente tem uma lista de raças localmente adaptadas ou crioulas, que ainda não era oficial, a gente ainda estava na expectativa de que essa lista sairia. A lista foi sair no início do mês passado, agora saiu uma consulta pública no meio do ano, né, do mapa, e aí enquanto a gente não estava com a lista definitiva, a gente tinha uma interna nossa não oficial, que a gente já imaginava que estaria sendo considerado como raça localmente adaptada ou raça crioula. E a lista de vegetal já saiu, então são duas listas que a gente precisa ter na mão, além da lista de... Então essas informações aqui, vocês não vão encontrar no manual do CIGEM, isso é uma informação adicional que vocês encontram no manual da Embrapa. Ainda em relação ao cadastro, vocês vão visualizar no próprio manual que ele tem as telas, ele tem o passo a passo, ele tem comentários aqui do que você deve fazer e a quem você deve recorrer. Claro que aqui a gente tem que ter uma leitura um pouco atenta, que em alguns momentos ele vai se referir a algumas coisas que são particularidades da Embrapa, mas às vezes pode ajudar vocês aqui na universidade em algumas coisas. Então, por exemplo, CAR, SNE, isso é uma nomenclatura igual PPGI, PPG e tal, são nomenclaturas próprias são setores, então, no geral, isso pode ajudar, tá? Então, voltando aqui ao cadastro, tem 3 opções. Eu posso fazer 3 tipos de cadastro. Eu posso fazer um de patrimônio genético, eu posso fazer um só de conhecimento tradicional associado, ou eu posso fazer um de conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, tá? São 3 tipos de cadastro. Passem o mouse aí na opção 1, patrimônio genético. Observem o que acontece. Com uma tela igual a essa aqui, né? Agora, se vocês tentarem entrar na opção embaixo, conhecimento tradicional associado, entrem lá. Ficou assim, né? Agora vamos para a terceira opção, conhecimento e patrimônio genético, os dois juntos. Vocês estão percebendo que as coisas vão mudando, né? Cada opção que a gente entra, as perguntas elas vão se reagrupando e o sistema ele vai se adequando a cada resposta que você vai dando. Então a gente vai começar a fazer um de patrimônio genético, depois a gente vai entrar em outro de conhecimento tradicional. Então vamos fazer um de patrimônio genético. Esse vai ser o objeto do cadastro. O objeto do cadastro vai ser patrimônio genético. Primeira pergunta que vai ser feita, ela é com relação ao acesso. Quando foi feito isso? Foi no período da medida provisória, 2186, ou foi no período pós-medida provisória, já da Lei 13.123? Quando? Então, vamos considerar que o acesso foi realizado antes de 2015, tá? Por que isso, Sheila? Porque eu sou professora aqui da UFOPA desde 2010 e eu tenho várias publicações que foram relacionadas com acesso ao patrimônio genético e eu preciso regularizar essas publicações e esse vai ser o caminho que eu vou tomar. Esse vai ser o caminho que eu vou fazer no sistema para regularizar as minhas publicações que falam sobre patrimônio genético. Eu vou entrar, vou dizer que foi antes, foi no período da medida provisória. Eu não tinha autorização, então eu vou dizer, olha, eu não tinha autorização. Não tinha autorização e não estava em tramitação nenhuma autorização. Então é não sem solicitação em tramitação. Todo mundo está chegando até aqui onde a gente está, pessoal? Está acompanhando aí? Tá. Existem
existiam três tipos de autorização na época da medida provisória. Uma para pesquisa, uma para pesquisa, uma para bioprospecção e outra para desenvolvimento tecnológico. Eram três tipos na época da medida provisória. Como a gente entrou aqui na opção de medida provisória, que eu disse que foi antes de 2015, então ele me trouxe três tipos. Ou eu fiz pesquisa, ou eu fiz bioprospecção, ou eu fiz um desenvolvimento tecnológico, tá? Sheila, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é bioprospecção, eu não sei o que é desenvolvimento tecnológico, eu não sei. Bom, eu sou de humanas, eu também não sei, né? Mas eu não posso ficar dizendo só que eu não sei. Onde é que está a resposta disso? O que é o que? Vamos abrir aí o Dr. Google, vamos jogar aí MP 2186, medida provisória 2186. Ela está toda revogada, mas mesmo revogada, a gente consegue consultá-la em relação aos conceitos. A medida provisória, ela trazia conceitos. E, dentre esses conceitos, está aqui o que era a bioprospecção. Bioprospecção, atividade exploratória que visa identificar componentes do patrimônio genético e informação sobre conhecimento tradicional associado com potencial de uso comercial. Mas, Sheila, teoricamente, se for revogado, é porque algo substituiu. E se algo substituiu, é porque isso é defasado ou está errado, né? Ou foi melhorado. Como é que a gente vai pegar isso como base? Não, lembra que eu estou falando sobre conceito? E lembra que a gente está tentando fazer o cadastro do que aconteceu na época da medida provisória? Então, na época da medida provisória, a regra do jogo era essa. Então, como é que eu vou saber se eu cometi uma infração nesse período dessa lei? Tudo bem, você está certo, a medida provisória ela foi revogada, mas eu preciso visualizar se no período em que eu estava da medida provisória, se eu cometi alguma infração. Então, não vale mais, a lei não vale mais sobre o aspecto, a medida provisória ela não tem mais uma força jurídica no tempo presente, mas ela me ajuda no conceitual. Como eu sou de humanas e eu não sei o que é bioprospecção, né, eu estou tentando compreender em que momento eu vou cadastrar o quê, em que momento que tipo de pesquisa. Eu não posso virar e dizer assim, não, o teu é prospecção, o teu não é bioprospecção. Eu preciso entender o que é a bioprospecção para eu ver se o meu caso era a bioprospecção que eu fazia, ou se era um desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Se eu tiver feito um depósito de uma patente no período da medida provisória, é esse caminho aqui que eu vou tomar. Só que eu não vou poder marcar a pesquisa aqui, eu tenho que marcar desenvolvimento tecnológico, porque eu desenvolvi um produto. Então, o conceito, e eu sempre vou ter que recorrer ao conceito que está na lei, mesmo que existam vários livros que falem sobre o que é bioprospecção, o que é desenvolvimento tecnológico, eu vou sempre ter que estar fechadinha no que está dizendo na lei, no conceito legal, porque é o conceito legal que vai reger essa relação. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, assim, se eu entendo o que foi a bioprospecção, o que era considerado a bioprospecção, e eu estou falando sobre a bioprospecção porque hoje na lei esse tipo de autorização não existe mais, a bioprospecção saiu. Então, as atividades que antes, na medida provisória, elas eram de bioprospecção, agora a figura da bioprospecção na lei, ela não está mais como ela estava na época da medida provisória. Então, nós estamos vivendo num período de transição. Até o dia 5 de novembro é o dia que nós temos para regularizar o que nós fizemos no período da medida provisória. Depois do dia 5 de novembro, vai ser só a lei nova. Não vou precisar revisitar a medida provisória. Estou revisitando para que eu possa buscar o conceito que tinha lá, porque eu possa visualizar
se as minhas publicações elas eram de bioprospecção, se o que eu tenho para regularizar é de desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, se eu só tenho artigos científicos e os artigos científicos eles eram de pesquisa, legal, eu vou clicar aqui e vou dizer que era de pesquisa. Aí já vai sumir essa abazinha aqui de upload de documento. Já vai aparecer essa. Se eu disser que foi de bioprospecção ou de desenvolvimento tecnológico, eu tenho que ter um termo de compromisso. Sheila, o que é o termo de compromisso? Gente, o termo de compromisso, ele é um documento no qual eu estou me comprometendo, né, termo de compromisso, eu estou me comprometendo em relação ao fato de eu ter cometido uma infração e eu estou dizendo que não vou mais fazer, mais ou menos isso, tipo, eu assumo, é uma meia-culpa. E eu preciso fazer o upload desse arquivo aqui. Tem um modelinho no site do CEGEM, eu posso depois passar para vocês os modelos novos que saíram agora no dia 1º de outubro. Tem um modelinho lá para quem fez bioprospecção. Tem um modelinho lá de termos de compromisso para quem fez desenvolvimento tecnológico, para quem fez exploração econômica e para quem não teve exploração econômica, para quem teve acesso a algum tipo são sete tipos de termo. Então, cada termo de compromisso ele tem uma finalidade que eu preciso preencher. Vamos para o primeiro quadro. Supondo que eu tenha tido só pesquisa, eu não fiz nenhuma patente e eu não fiz bioprospecção. Eu vou marcar só pesquisa aqui. Tá? Eu vou pedir para vocês me acompanharem no mesmo, para a gente chegar no mesmo resultado, por favor. O sistema é lento, viu, pessoal? Aqui, ele me pergunta o seguinte: as atividades objeto desse cadastro são baseadas em outras atividades de acesso realizadas anteriormente? Sim ou não? Geralmente é não. Geralmente, quem está tentando regularizar não tinha um cadastro anterior, né? Alguns sim, outros não. A maioria das pessoas que estão hoje regularizando, elas não tinham as autorizações do CEGEM. Então, nesse caso é não. A gente vai marcar não aqui. Se for sim, quero que vocês sempre visualizem que no sistema ele já te dá outras opções. Ele vai dizer, tá, qual que foi o período, qual que é o número, ele sempre vai perguntar alguma outra coisa. A gente vai marcar não a partir do pressuposto de que não está vinculado a nenhum outro anteriormente, nenhuma outra atividade de acesso anteriormente. E também pergunta aqui se tinha remessa, se está vinculado a alguma remessa, algum cadastro de remessa. Eu também vou marcar que não. Se eu marcar que sim, eu tenho que ter o número dessa remessa, eu tenho que ter o número, eu vou marcar que não, a gente está só num momento de treinamento. Título da atividade. Vou pedir para vocês colocarem aí o título da atividade, título e o nome de vocês aí, por favor. Podem digitar aí, pessoal. Embaixo, vocês vão visualizar aqui embaixo vocês vão visualizar que tem um asterísticozinho aqui, né? Ó. Toda vez que tem um asterisco, significa que é obrigatório, é um item obrigatório. Então, eu não sei falar inglês, Sheila, eu tenho que fazer esse título em inglês, eu não sou fluente em inglês, o meu Google Translate não está funcionando, não é obrigatório, tá? Não está marcado como obrigatório. Se não está marcado como obrigatório, não é obrigado. Resumo da atividade. Esse é obrigatório. Então, o que é o resumo da atividade? O resumo da atividade é aquilo onde você espera chegar. Quem já teve a oportunidade de escrever um projeto de pesquisa tem um resumo de atividade de uma maneira bem tranquila. Você tem que colocar ali quais são os resultados esperados, quais são os objetivos gerais, objetivos específicos daquele projeto. Como a gente está trabalhando com a perspectiva do que já aconteceu no passado, a gente vai ter que ter uma visão
Ó Costa, eu já tenho os resultados e eu vou ter que fazer agora um resumo de atividade que seja um resumo de atividade casando com essas publicações que já saíram, com publicações que já foram feitas, tá? Então a gente vai ter que fazer o inverso. Normalmente, quando a gente escreve um projeto, a gente escreve o projeto esperando chegar em determinado resultado. Nesse momento agora, a gente já tem o resultado, a publicação já saiu, já foi feita, e eu estou voltando para dizer qual que seria um resultado com os seus objetivos, que os objetivos já foram alcançados, tá? A gente está fazendo o inverso. O resumo em inglês também não é obrigatório, tá? E um detalhezinho aqui, você está vendo esse cadeadinho? Clica em cima dele. Sigilo. Sigilo está muito associado à questão de propriedade intelectual, tá, pessoal? Por exemplo, a professora Lenise pode estar desenvolvendo um projeto de pesquisa que ela já visualiza desde o início que esse projeto ele tem um potencial grande de geração de ativo, pode gerar uma patente, pode gerar um produto, um processo. E aí é interessante para a universidade que isso fique sob sigilo até o momento oportuno de tornar-se público, tá? Então, esse cadeadinho aqui, ele é um cadeadinho que é o cadeado do sigilo. Existem algumas pesquisas que a gente não vai precisar de sigilo, outras que a gente vai precisar. E quando você aperta aqui, eu nem escrevi aqui o meu resumo. E quando a gente aperta aqui dizendo que a gente quer o sigilo, que eu não quero que isso seja informado, que isso se torne público, eu tenho que dizer qual que é o fundamento legal disso. Olha, devido à lei de propriedade industrial, isso deverá ser mantido em sigilo, pela geração de ativos, e aí existe uma regra de sigilo em relação ao que é sigiloso e o que não é sigiloso. E se tratando de projetos de pesquisa, alguns projetos de pesquisa eles já nascem, desde a sua concepção, eles já estão protegidos por sigilo devido ao seu alto grau de maturidade tecnológica e potencial de geração de ativo tecnológico. Então, nesse sentido que esse cadeadinho ele existe, tá? Então, como já foi tudo publicado, como já foi tudo, já está, né, já é viva, né, a gente vai deixar aberto aqui o cadeado porque não tem necessidade de eu pedir sigilo se eu estou regularizando as publicações que já estão públicas, né? Não faz sentido. Então, posso deixar aberto aqui. Resumo em inglês não é obrigatório, palavra-chave também não, palavra-chave em inglês também não. O que é obrigatório? Quando isso aconteceu? Se você já disse lá em cima, no início, e vocês podem olhar lá, vocês disseram na segunda opção, vocês disseram que foi antes de 2015, aqui vocês não podem colocar que o início da atividade foi de janeiro de 2018, porque vocês já falaram que aconteceu no período da medida provisória, e o período da medida provisória é o período no qual vocês vão dizer, olha, foi nesse período aqui. Então, eu disse que foi antes de 2015. Então, aqui eu vou colocar janeiro de 2010, quando a Universidade Federal passou a funcionar aqui. A UFOPA passou a funcionar em 2010. Eu vou botar aqui, foi quando eu fui contratado aqui na UFOPA, foi quando eu comecei o meu doutorado aqui, enfim, no período em que essa atividade já tenha iniciado. Detalhe, como a universidade ela é nova, alguns professores eles estão aqui desde 2010, 2009, 2011, 2012. Mas o que ele fez antes não é um vínculo institucional da UFOPA, vai ser um vínculo institucional de outra instituição. Então, por exemplo, antes de eu vou usar aqui o professor Antônio,
O professor Antônio, ele entrou aqui em que ano, Antônio? 2015? 2014. O Antônio entrou aqui no finalzinho da medida provisória. Então, se eu for fazer o cadastro do Antônio, eu vou fazer aqui, eu estou cadastrando como FOPA, aqui no início, tá? Lembrem que nessa abazinha aqui, eu não deixei independente, eu botei o FOPA aqui, tá? Eu estou fazendo um cadastro FOPA, tá? Eu botei o FOPA aqui. Vai aparecer depois, quando vocês estiverem com o sistema valendo, vai aparecer para vocês aqui embaixo o FOPA. Vai aparecer o FOPA aqui embaixo e eu estou fazendo um cadastro da UFOPA. Se eu estou fazendo um cadastro da UFOPA e o Antônio ele foi contratado em janeiro de 2014, então, o que ele fez antes de 2014 não é um passivo da UFOPA, porque ele só foi contratado em 2014. Então não adianta ele querer trazer as publicações dele de 2010, de 2005, de 2000, né, de 1990, né, de 2000, 2005, 2010, se ele foi contratado, se ele foi contratado de 2014 em diante. Antes, o professor estava em outra instituição, então outro cadastro institucional vai ter que acontecer entre o período em que ele não estava, ele publicou muita coisa na época que ele estava lá no Guild, e aí as publicações dele de 2010 a 2013, ele estava lá no Museu New Guild e ele tinha esse vínculo institucional, então ele vai ter que ir aqui no cadastro dele, tá? Pedir o vínculo com o Museu Emílio Guild para ele poder resolver esse passivo dele da medida provisória no período em que ele estava no Guild. Ah, eu estava no INPA, eu estava na UEPA, eu estava no IFPA antes de entrar aqui no FOPA. Então, percebam que existe essa característica dos professores aqui da universidade. Os alunos eles estão começando a publicar agora, então eles não vão ter essa preocupação, mas os professores que estão aqui, que vieram de outras instituições e que já estão trazendo um legado de publicações, que essas publicações elas têm que ser regularizadas conforme o vínculo institucional, tá? Não dá para fazer regularização de passivo como independente, tá? Se vocês quiserem fazer essa tentativa, tentem, mas vocês vão ver que na hora que vocês clicam lá dá um errinho, não passa, não dá. Não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que agora está me... assim, não me Antônio. Antes da medida provisória, quando essas coisas não eram cobradas, você está falando toda hora aí um passivo, né? Trazendo um passivo. Quando essas coisas não eram cobradas, em outros trabalhos institucionais, a recomendação é o quê? Que a gente faça isso? Como assim? Eu que não estou entendendo. Você está falando de um passivo que a gente pode trazer diante da MP. Não é diante da MP. Entre a MP e a lei. A MP. Qual é a MP? Não, é porque assim, a gente tem dois marcos temporais. A gente tem junho de 2000 a novembro de 2015. Esse foi o período que a medida provisória 2186 ficou em vigência, e existia neste período uma obrigação para todos os brasileiros de observar essa lei, especificamente em relação às publicações. Se você publicou alguma coisa neste período, de 2000 a 2015, teve alguma publicação que fazia uso do patrimônio genético neste período, de conhecimento tradicional idêntico, a mesma coisa. Associado ao patrimônio genético. Tá. Se você publicou alguma coisa neste período, você precisa regularizar. A lei 13.123, que é de 2015, que é o que está em vigor hoje, ela deu uma anistia para multas de 1 ano, depois do sistema estar no ar. Termina dia 5 de novembro, para alguns. Para outros, houve uma procrastinação, mas para alguns termina agora. Então, nesse sentido, quando eu falo de passivo, o que eu estou me referindo? Medida provisória, 2000 e 2015. Então, se você tem um passivo, e é o caso que eu estou usando de exemplo aqui é do Antônio. O Antônio ele foi contratado em 2014. O vínculo dele enquanto
funcionário da universidade é de 2014. Então, o passivo dele enquanto universidade, enquanto FOPA, é de 2014 até 2015. Só que antes, ele estava em outra instituição. E aí eu estou fazendo uma diferença em relação a esse time. Agora ele entrou aqui em 2014. 2014 para cá, ele é o FOPA. Ele é o FOPA, ele representa a universidade, ele publica como universidade. Então ele tem esse vínculo institucional pós 2014. Antes de 2014, ele estava no Museu do Guild. Ele estava lá com o vínculo institucional com o Guild. Então lá no Guild ele vai ter que ter esse cadastro dele institucional no Guild para ele poder resolver essas publicações nesse período que ele estava no Guild. Mas antes de estar no Guild, ele estava lá na UEPA. E aí no período que ele estava na UEPA, ele vai ter que resolver o período dele na UEPA. Então, sempre observando que o passivo, ele é institucional. Se você é pessoa física, você não vai conseguir fazer o cadastro do passivo nessa perspectiva, não vai dar, ele bloqueia. Eu não consegui, eu já tentei. Se vocês conseguirem, ótimo. Eu não sou do mapa, tá? Quer dizer, eu sou do mapa, eu sou da Embrapa, mas eu não sou, mas eu não sou do CIGEM, eu não sou representante do CIGEM. Eu estou aqui hoje na qualidade de uma pessoa que tem um pouco mais de experiência com cadastro que vocês. Então eu não estou respondendo pelo, mas o que eu já vi de quem tentou fazer, deu erro, não conseguiu. E não foi só uma pessoa, foram várias. Mas pode ser que você consiga. Eu não vi. E o correto, sob uma perspectiva legal, é que se você está gerando uma publicação, você enquanto instituição que você está vinculada, quer seja no programa de pós-graduação, quando você está no doutorado, quando você está no mestrado, você sempre tem uma instituição que está te abarcando, que está te dando respaldo jurídico. Então, você não está, muito dificilmente você vai estar sozinho fazendo ciência, você vai estar sempre associado a alguma instituição de ensino ou alguma corporação, você não vai estar sozinha, né? Pelo menos eu não visualizo. Pode ser que sim, pode ser que você consiga, e aí a gente deixa isso daí aberto para uma tentativa e erro, né? Não sei, eu nunca fiz, né? Nunca deu para fazer, na verdade. Não consegui, mas consegui, ok. Mas de regra, e aí usando ainda o professor Antônio como exemplo, se ele entrou em 2014, de 2014 até 2015 ele tem um passivo aqui do que ele fez enquanto pesquisador, professor da universidade. No período anterior, se todos aqui os professores foram contratados em 2010 e de 2010 até 2015 tiveram publicações envolvendo acesso ao patrimônio genético ou envolvendo acesso ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, nessas situações vai existir um passivo para ser regularizado. E é esse o passo a passo da regularização do passivo. É direto no sistema, tá? Sheila, só uma dúvida. Esses passivos de antes da UFOP, a gente também tem até o dia 5 para atualizar? Alguns, outros tiveram uma prorrogação. Outros tiveram uma prorrogaçãozinha. Saiu agora dia 1º de outubro a prorrogação. Para alguns, outros não. E aí a gente tem que entrar em contato com a instituição para ela... Para a pessoa que é responsável pela instituição, pelo cadastro institucional, para ela validar. Então, por exemplo, aqui na UFOPA, o Luiz é a pessoa que vai estar validando todos os cadastros. Então, você vai fazer o seu cadastro, aí você vai colocar o CNPJ lá da UFOPA, vai chegar para ele aqui uma mensagem dizendo, olha, qual que é teu nome? Eleonora. Vai chegar e dizer, olha, Eleonora da Silva, tal, está requerendo o vínculo institucional com a UFOPA. Aí ele vai validar, vai olhar lá, vai ter uma lista, não sei qual que vai ser o procedimento dele, vai olhar e vai dizer, ó, tá ok. Quando ele validar, vai chegar para você o e-mail dizendo, ó, você já tá habilitado. Mas se você conseguir visualizar como que funciona o cadastro do passivo, quando você receber a sua senha da outra instituição que você estava vinculada, o procedimento vai ser o mesmo, é bem tranquilo, não é muito difícil, pessoal. O problema é que são muitas
possibilidades de pesquisa diferentes. Então, tem quem só trabalhou com conhecimento tradicional, tem quem só trabalhou com patrimônio genético, quem trabalhou com os dois, teve gente que trabalhou com espécies ex situ, teve gente que trabalhou com espécies in situ, teve gente que trabalhou só com produto de origem comercial, teve gente que trabalhou com produto intermediário, teve gente que trabalhou com micro-organismo, teve gente que trabalhou na taxonomia, na identificação das espécies. Então, existem várias possibilidades. E é tentando varrer todas essas possibilidades que eu estou mostrando aqui o cadastro, mas eu já estou fazendo algumas ressalvas, porque agora pela manhã eu já pude conversar com alguns outros colegas e eu observei essa que é uma realidade aqui da instituição, que é uma instituição de ensino superior nova, que tem pouco menos de 10 anos, né? Ainda vai completar os seus 10 anos, então ela foi criada em 2009 e o pessoal começou a ser contratado em 2010. Então, não tem ninguém aqui com 20 anos de casa, 30 anos de casa, todo mundo aqui é novo, os professores são novos, são professores que estão aqui há pouco tempo e isso dá uma característica que eu considero bastante interessante, porque são professores que são mais participativos, que são mais interessados, né? É uma realidade um pouco diferente daquela que em outras instituições você vai visualizar pessoas que estão há 30, 40 anos na mesma instituição, que tem um passivo desde 2000 até 2015 dentro da mesma instituição. Isso vai variar. Na UFOP, eu estou fazendo esse comentário em relação ao período, porque você vai ter passivos diferentes. Geralmente o professor que é professor da UFOPA hoje, antes ele era professor de outra universidade, ele tinha um outro vínculo. Então aí ele tem 2 vínculos e ele tem 2 passivos para resolver. Tá bom? Então aqui... Eu não ouvi também. Posso fazer? Pode, professor. Pode? Ah, tá. Só uma coisa. Aqui a gente vai ter alguém, né, que é o Luiz, que está cuidando disso. Quando a instituição anterior não tiver ninguém, não tiver interesse, Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Mas, IFAM. necessariamente, para regularizar a situação, a instituição ela tem que criar o seu cadastro e instituir uma pessoa. Então, provavelmente lá deve ter, porque é obrigatório regularizar a situação. Mas lá eles não se... Eu queria completar a pergunta. Imagine que a instituição não tenha. É um problema para o pesquisador egresso da instituição não se regularizar aqui? Olha, Luciana, como eu te falei ainda agora, eu não sou do CIGEM e é uma situação que eu te confesso que eu ainda não tinha visualizado. Tá. Eu nunca passei por uma... Primeira vez que alguém me pergunta isso. As perguntas, geralmente, elas são as mesmas. Eu até digo que eu já vou gravar uns vídeos com as perguntas mais frequentes, mas essa é a primeira vez que eu visualizei uma situação como essa. O que eu já vi, que foi próximo disso, eu não vou citar o nome da instituição até por respeito aos colegas do YouTube, mas eu já vi uma instituição que isso é fato real. A instituição, simplesmente o diretor, o reitor, né, enfim, da instituição, ele não queria. Ele disse, não quero, eu não tenho interesse. E isso é muito danoso sob a perspectiva de toda a comunidade, de todos os que precisavam do cadastro, que tinham patente para regularizar, e que não estava. Eu, particularmente, tinha alguns colegas dessa instituição que eu estava acompanhando a angústia deles de perto, né? Porque, assim, quando a pessoa começa a trabalhar com CGEM, isso vira uma doença, né? Um karma, você nunca mais para de falar sobre isso. E todas as pessoas que sentam para conversar sobre CGEM, que também fazem CGEM, então a gente tem um clubinho do CGEM. E aí, conversando com os colegas que precisavam fazer CGEM dessa instituição, eles falaram assim, olha, ainda não fizeram. E a situação foi ficando, o tempo foi passando, eu fui ficando preocupada, porque eu estava visualizando já a possibilidade de uma multa, e a multa vai para a instituição também, né? Eu falei, como é que vai ser? Mas, por sorte, tem aproximadamente 1 mês e meio que o pessoal conseguiu fazer o cadastro deles, e eles estão correndo aí contra o tempo para tentar solucionar. Então, eu não sei te dizer
se num caso como esse, peculiar, né, de uma instituição que ainda não consiga visualizar a sua abrangência em relação a... Porque tem uma legislação própria, né? Então, existem algumas coisas que são dos saberes, da proteção dos saberes, que é uma outra legislação que é diferente do que está associado ao patrimônio genético. Então, às vezes, nessa interpretação, a gente pode estar entrando em conflito de competências. Né? Você tem uma instituição que tem uma legislação própria, que trabalha numa perspectiva não de proteção só do que está associado ao patrimônio genético, mas da proteção do saber como um todo. Então, em alguns momentos a gente pode estar vivenciando esse conflito. Aqui na UFOPA, né, eu vim a convite da UFOPA, então aqui na UFOPA e para os cadastros da UFOPA, vai ser interessante iniciar a data do cadastro como sendo a data em que você foi contratado, né? Fica fácil para o professor de fazer o passivo a partir do momento que ele foi contratado, ou se ele foi contratado num ano, mas nesse primeiro ano que ele foi contratado ele não teve nenhum artigo científico, a partir do momento que ele tem alguma prova, né, que ele tem algum cadastro. Então eu vou considerar aqui 2014 que a gente está fazendo o do Antônio aqui. Sheila, só para fechar, o aspecto preventivo, no caso, as pessoas podem ter situações similares. Eu formalizava. Exatamente isso, formalizava, abre lá como se fosse um novo cadastro, gera, e aí faz aquele e-mailzinho lá para você informando que está aguardando a senha para dar. Entendeu? Porque você faz o independente e manda para lá um ofício para carimbar e dizer assim, ó, fiz o independente porque vocês ainda não fizeram o institucional. É uma possibilidade, né? Sheila, tem algum local que a gente possa ver a lista de todas as instituições que já estão cadastradas? Faço isso toda semana. Porque pra gente eu acho que é interessante até pra gente visualizar se a instituição anterior, né? Senão a gente pode entrar em contato solicitando esse cadastro. E onde a gente consegue essa lista? Isso é público. Tá no site do CIGEM. Tá no site do CIGEM. Eu venho acompanhando já desde abril, eu venho acompanhando até por uma questão realmente de pesquisa, né? Eu venho acompanhando como é que tem sido essa adesão dos cadastros do CIGEM desde abril. Eu venho acompanhando semanalmente, eu tiro um relatório para ver quais são as instituições que começaram a fazer cadastro, quando começou, quem tem quantos cadastros. Então, no site do CIGEM tem essa possibilidade. É interessante porque tem algumas universidades aqui do nosso estado, aqui do Pará, que elas ainda não estão naquela situação ideal de cadastro, né? Então você tem algumas universidades, que são universidades grandes, com muitos grupos de pesquisa, com muitos doutorandos, com muitos mestrandos, com muitos cursos de doutorado e mestrado, mas que a regularidade jurídica em relação a CIGEM ainda está muito aquém daquilo que a gente imagina que deva ser. Isso eu estou falando em relação à quantidade, né, de quantidade de cadastros que você imagina que aquela instituição, devido ao seu porte, devido ao seu... Então, se a gente for fazer uma análise, uma autocrítica aqui, a UFOPA, com toda a magnitude dela, ela vai começar a fazer os seus cadastros agora. Então, tipo assim, se a gente for consultar agora, ela está zerada, né? Então, fazendo uma autocrítica aqui, né? Então, se a gente for fazer uma análise muito crua, a gente vai começar agora, a gente vai começar essa semana, né? Então, algumas instituições sequer começaram, algumas instituições sequer têm ainda assinatura corporativa, o já tem. Isso eu acho que é um avanço tremendo, porque tiveram instituições que eu tenho tido a felicidade de acompanhar as instituições do Estado e fazendo essa força-tarefa mesmo, né, que não é uma força-tarefa somente minha lá na Embrapa. Eu entendo que uma vez, enquanto cidadã, uma vez detentora de uma informação, eu me vejo na obrigação de retornar para a sociedade isso que eu recebo. Então, mesmo assim, com poucas horas de trabalho disponíveis, né, assim, com um horário muito difícil realmente de dispor, mas na medida do que eu considero possível, por uma questão de cidadania, eu venho destinando atenção
e tempo para as instituições parceiras, para as instituições próximas, para as universidades próximas. Então, isso que a gente está fazendo aqui, na semana que vem eu vou estar na Universidade Federal à noite para poder conversar com o pessoal, poder fazer Universidade do Estado. E já estive em outras universidades do Estado para acompanhar. E, por sorte, eu tenho conseguido visualizar. Eu posso te dizer assim que o fato de hoje o Luiz já estar com a senha, isso já é um avanço, porque teve vizinho nosso que em respeito ao pessoal do YouTube, eu não vou citar nomes, mas tiveram instituições que eles levaram mais de 2 semanas e meia para conseguir ter a senha, para começar a liberar. Então, como a gente já tem a senha aqui no UFOP, isso já é um avanço, já é um ponto positivo. O fato da gente estar aqui todo mundo junto conversando sobre CGEM é um outro ponto positivo, porque às vezes as pessoas não têm ideia do impacto que isso pode gerar nas suas atividades, não têm ideia de que existe multa para quem publica sem ter autorização do CGEM, existe multa para quem envia material para fora do país sem ter CGEM, tá? Existe multa para quem faz divulgação de resultados sobre qualquer perspectiva. Então, o que significa comunicar resultados? A comunicação de resultado ela não é só com artigo científico, pessoal. Sabe aquele vídeo no YouTube? Sabe aquela palestra? Isso também é divulgar resultados. Então, quando a gente visualiza que a amplitude de divulgação de resultados ela não está restrita só num artigo, não é no resumo, expandido, não expandido, resumo, resuminho, resumo, resumão, não. É qualquer tipo de comunicação de resultado. Então, se hoje te chamarem para dar uma entrevista sobre uma pesquisa que você está executando para TV Marajó aqui, né? Não, perdão, é TV Tapajós, eu quero estar no Marajó. TV Tapajós. A TV Tapajós chega aqui para pedir uma entrevista para você e você, de repente, você dá uma entrevista de uma pesquisa que está em andamento na UFOPA, olha o detalhe, dentro da UFOPA, executando uma pesquisa, e essa pesquisa ela não tem autorização, você está cometendo uma ilegalidade, você está tornando público uma ilegalidade. Porque, sob o ponto de vista legal, você tem que estar registrado, você tem que estar cadastrado. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa entender a dimensão. Eu conto com a colaboração de todos vocês como agentes multiplicadores dessa informação, para que vocês também possam ajudar as outras pessoas que não puderam vir, que não puderam estar aqui, para os colegas que vão estar assistindo a gente depois pelo YouTube, que vocês possam também estar levando essa informação, também estar disseminando. A ideia dessa nossa tarde aqui é justamente que as pesquisas com biodiversidade elas não se paralisem por causa de um sistema. No início, quando a gente começou a fazer entrega de imposto de renda, todo mundo reclamava, porque tinha história do disquete, eram 3 disquetes, eram tal, tudo, aí depois a gente já foi evoluindo. Hoje a gente já faz imposto de renda usando celular. Então, assim, no início foi ruim, no início foi sofrido. No início a gente demorou para se adaptar, no início a gente precisava de um contador no início. Agora o negócio está tão simples que a gente faz imposto de renda pelo celular, pelo tablet. Então, a tendência das nossas atividades de pesquisa é continuarmos desenvolvendo pesquisa na Amazônia, continuarmos desenvolvendo pesquisas para a melhoria da Amazônia, para o nosso desenvolvimento regional. E não é freando, e não é dizendo, não vamos para a comunidade, porque se tem negócio de CIGEM, não vamos fazer. Não vou submeter projeto, porque tem que ter negócio de CIGEM. Gente, é um negócio tão simples. Com 4 cliques você termina de fazer um cadastro. Não é muito difícil. O que precisa entender é que cada um tem um tipo de cadastro diferente. O cadastro que eu vou fazer é de patrimônio genético, o cadastro que o colega vai fazer ali é de comunidade tradicional. O cadastro que a outra pessoa pode fazer ali é uma remessa posterior. Vamos supor que você aprovou um projeto de pesquisa e nesse projeto de pesquisa tem lá uma previsão para fazer uma análise laboratorial, que aqui no Brasil essa análise é muito cara. Às vezes sai mais barato mandar para um laboratório no exterior. Para mandar essa remessa posterior, você tem que entrar aqui para fazer a informação que você vai mandar para o exterior. Então, as possibilidades são poucas. Ou eu vou cadastrar uma coleção, e aí eu já deixo a dica, cadastro de coleção ela ainda não é obrigatório, é facultativo, então destinar recursos humanos, destinar tempo e atenção para cadastro de coleção não vai ser muito interessante nesse momento, porque
por não ser obrigatório e por não ter ainda como acessar o fundo de repartição de benefícios para fazer a manutenção da coleção, então nesse momento ainda não é interessante. Quando já existir recurso no fundo, vai ser interessante cadastrar a coleção para poder acessar o fundo para manutenção da coleção. Mas nesse momento não é ainda interessante fazer o cadastro de coleção. É bom focar as energias e focar as suas atenções no que é obrigatório. O que é obrigatório? Remessa para o exterior. Antes de fazer remessa para o exterior, é obrigatório você fazer o cadastro no Sergente. Se você não fizer, você vai ser biopirata lá no aeroporto na hora. Ser chamado de biopirata é isso, é não ter Sergente. Só chamar a atenção, Sheila, para a questão de, depois do treinamento, a questão do prazo de ir para gerar senha, então precisa ter logo. Sim, pessoal, depois que a gente terminar aqui, um pedido aqui que eu gostaria de fazer para vocês, o cadastro de vocês no Cigen, sem ser na plataforma de treinamento que nós estamos, no Cigen, seria interessante que vocês façam ele logo depois que a gente terminar aqui, porque tem um certo delay até chegar no Luiz, para o Luiz poder validar. Isso normalmente não é imediato, teoricamente deveria ser, mas leva 1 ou 2 dias para poder estar ok. Então, assim que a gente terminar aqui, vai ser interessante vocês já se cadastrarem, não mais nessa plataforma de treinamento. O cadastro ele vai ser igual ao que vocês acabaram de fazer, só que já na plataforma sem o treina, só o cigen.gov, tá? Mas só para gerar senha, né? Só para gerar senha, exatamente. Então vamos continuar aqui. Eu coloquei aqui Quem tem explicações antes de 2015 em instituições internacionais? Porque eu estava vinculado, por exemplo, no doutorado a uma universidade dos Estados Unidos. Foi sanduíche ou foi pleno? Foi pleno? Mas acessou a biodiversidade lá? Eu trabalhei com delas pretas aqui. Bom, é interessante a gente conversar especificamente sobre o teu caso depois, os casos particulares a gente vai deixar para depois, até porque a gente está aqui praticamente online aqui no YouTube e essa particularidade a gente pode deixar para o final, por isso que eu vou pedir para vocês anotarem as dúvidas que tiverem, no final a gente passar, para a gente manter até um pouquinho mais de velocidade aqui, que a gente tem algumas coisas que eu gostaria de mostrar. Todo mundo vai chegar aqui na equipe, vai estar o seu nome e o seu CPF aqui do lado, tá? Apareceu para todo mundo aí? Aqui eu posso, e é a dica para os professores, tá? Aqui é o momento em que eu posso colocar o meu aluno de doutorado, o meu orientando, meu colega que trabalha junto comigo no mesmo projeto. Eu posso adicionar pessoas na equipe. Sheila, não sei o CPF do meu aluno, não consegui falar com ele, não vou botar, não tem problema. O colega da equipe, você pode incluir ele depois sem problema nenhum, tá? Não existe problema em você não colocar aqui na equipe, em você não colocar outra pessoa além de você, não tem problema. Se você já tiver a informação, você cadastra logo, já tem o nome do colega, você tem o CPF, você coloca. Se você não tiver, não tem problema, porque essa informação depois eu consigo colocar. Outra informação que é obrigatória e é onde a gente tem que ter um pouco de atenção, sobre o patrimônio genético. Aqui, pessoal, é onde eu vou colocar o que eu estou pesquisando e o que eu estou precisando regularizar. Então, lá no manual, vocês vão visualizar, e aí eu não vou entrar, eu não vou explicar o que é cada um, porque isso tem no próprio manual, mas existe uma necessidade de vocês explicarem, dizerem se sim ou não. Então tem uma pergunta aqui que ela é: o acesso ao patrimônio genético será realizado em área indispensável à segurança nacional, faixa de fronteira, ou ilha oceânica, ou águas jurisdicionais brasileiras, plataforma continental e zona econômica exclusiva? Vocês têm que dizer se onde vocês executaram
onde vocês acessaram o patrimônio genético, se ele estava nessa área de segurança nacional ou não. Porque se você estava numa área de segurança nacional, você tem que ter autorização para você estar lá. Você não pode estar ilegal, você não pode estar numa área e não ter autorização, quer seja da Marinha, quer seja da Defesa Nacional. Então, nesse caso aqui, eu vou marcar não, porque a gente está só fazendo um exemplo. Mas existem outras 3 situações, tanto de área indispensável à segurança nacional, como de área jurisdicional brasileira, como de área indispensável à segurança nacional. Eu estou marcando não. Mas o professor aqui, que teve pesquisas na área de Fernando de Noronha, por exemplo, ele não vai poder marcar não na situação dele, porque ele tinha uma autorização específica para poder acessar lá, para poder fazer pesquisa lá. Então, observe que cada caso vai ser um caso. Onde eu descubro o que é isso, eu não sei o que é área de fronteira, área de marinha, área de manual. No manual aqui, a gente tem essa informação, já vou até dar. É no manual da Embrapa, né? Na página 21 do manual da Embrapa, está bastante explicado em relação aos tipos de... Foi quase bom, foi quase. Aí, agora, pessoal do YouTube, vocês vão enxergar, tá? Agora. E aí, gente, tô brincando de blogueirinha, tô achando isso massa. No manual da Embrapa, eles tiveram uma preocupação de trazer os conceitos, o que significa cada uma dessas áreas. E aí, ele já traz aqui explicando todos os conceitos aplicáveis, tá? Tá na página 25. A área indispensável à segurança nacional consiste na área de faixa interna 150 km. Aí ilhas oceânicas, quais são as ilhas oceânicas do Brasil? Águas jurisdicionais brasileiras, quais são as áreas consideradas jurisdicionais brasileiras? Então, não vou entrar nesse mérito de cada uma, porque é interessante vocês saberem que existe, e aí cada um tem uma área diferente, aí o patrimônio genético vai ser diferente. O que é importante vocês saberem é que aqui, na hora de operar no sistema, eu posso ter um patrimônio genético que ele está fora da área de marinha, tá? Que é o que eu estou marcando aqui, que ele não é de uma área de segurança nacional. Vou botar aqui uma fora, aqui vou botar um componente. Então aqui, olha pessoal, eu coloquei não aqui, tá todo mundo acompanhando, né? Coloquei não e aqui eu cliquei aqui, clique para pesquisar. Porque às vezes a gente não sabe toda essa taxonomia aqui, reino, filo, classe, ordem, família, e tem aqui uma ajudinha no sistema. Então eu vou colocar aqui, sugestão aqui do professor aqui, eu vou colocar a Euterpe aqui. Sugestão do professor Antônio aqui. Vou colocar a Euterpe, vou pedir para pesquisar. Vão aparecer vão aparecer 7 espécies de Euterpe. Primeiro comentário, não tem Euterpe SPP, tá? Eu que sou de humanas, descobri isso na prática, quando me deram um cadastro para fazer, escreveram lá espécie Euterpe SPP. Euterpe SPP não tem no CIGEM SPP, porque são várias espécies, eu tenho que ir espécie por espécie. Se ele pesquisou Euterpe precatória, Euterpe oleracea, Euterpe edulis, eu vou ter que botar essas 3 espécies, eu vou ter que cadastrar cada uma delas. Para os colegas do YouTube, a Euterpe oleracea é a mais gostosa, que é o melhor açaí do planeta, que é o nosso. E aí aqui, ele já vai preencher automaticamente o restante, ó.
Então você não precisa perder tempo com essa taxonomia, porque ele já vai dar tudo quando você coloca o nome da espécie. Aqui existe a possibilidade de você colocar o nome popular ou o nome vulgar, né? Você tem essa possibilidade. E aqui trata-se de variedade tradicional local ou crioula ou raça localmente adaptada. Eu sou de humanas, né? Eu não sei o que é raça crioula. Cada pesquisador que eu converso, ele me diz uma coisa diferente. E aí? E aí, novamente, vou pedir para vocês abrirem uma abazinha do Google e escrevam aí Lei 13.123. O artigo 2º da lei, ele traz todos os conceitos que nós devemos considerar em relação ao patrimônio genético. E esses são os conceitos que estão em vigor. Então, eu vou pegar, vou dar um Ctrl F aqui e vou botar logo o crioulo. E aparece aqui no inciso 32 do artigo 2º, vai aparecer aqui, olha. O que é uma variedade, segundo a lei? Não sou eu que estou inventando, não li nenhum livro. Eu fui direto para a lei, pegar o conceito direto da lei, para saber, direto no que está na lei, o que é, para eu poder responder se é sim ou não aqui, tá, pessoal? Para poder responder se é sim ou não aqui no cadastro. Então, eu fui lá na lei, fui ler na lei, o que a lei me diz? Variedade tradicional, local ou crioula. Variedade proveniente de espécies que ocorrem em condição in situ ou mantida em condição ex situ, composta por grupos de plantas dentro de um táxon no nível mais baixo conhecido, com diversidade genética desenvolvida ou adaptada por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, incluindo seleção natural combinada com seleção humana no ambiente local, que não seja substancialmente semelhante a cultivares comerciais. Isso é a variedade. Então, o que eu tirei daqui? Que a variedade, ela está relacionada com uma planta, tá? Que uma planta, que ela é proveniente de uma espécie que ela está numa condição natural, do seu hábitat natural, mas que ela é composta por alguma diversidade genética, por alguma característica dela peculiar daquela localidade, daquela região. E a raça, que é o conceito mais conceito a seguir, fala que é raça localmente adaptada ao crioula, raça proveniente de espécie que ocorre em condição in situ ou mantida em condição ex situ, representada por um grupo de animais com diversidade genética desenvolvida ou adaptada a um determinado nicho ecológico e formada a partir da seleção natural ou seleção realizada, adaptada por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional. Então percebam que quando a gente está falando sobre raça, a raça ela é animal, lembra? Então a gente está diante de uma variedade que está relacionada com planta e raça animal, que adquire características peculiares da localidade, da região, tá? Então, vamos voltar lá para o açaí, o melhor açaí de todos, o Euterpe oleracea. O Euterpe oleracea é uma variedade que ela não é crioula, tá? Então, eu vou marcar aqui não, tá? Quando eu marco não, agora eu vou falar sobre a procedência desse material. Isso aqui, pessoal, é o mesmo passo a passo para qualquer outra espécie, seja fauna, seja fungo, seja alga, micro-organismo, vírus, vai ser a mesma coisa, tá? É o mesmo passo a passo. Jogou nome científico, pesquisou, achou na listinha, colocou lá. Impossibilidade de identificação, vou falar mais adiante, mas até aqui vai ter na lista do CIGEM, tá? Aí vou botar aqui a procedência.
Procedência da amostra. A amostra ela pode ser in situ, ex situ, in silico e produto intermediário. Quem não sabe o que é in situ, aqui pode levantar a mão, não se envergonha, tá? Porque, olha, eu não sei o que é in situ, eu não sei o que é ex situ, tá, então ótimo. E o pessoal que estiver assistindo no YouTube que não souber, aqui na lei ele já fala sobre condição ex situ e sobre condição in situ. Tá? Então a gente já tem no próprio texto da lei, já tem o conceito do que é uma condição in situ e condição ex situ. Vamos supor que esse açaí que a gente está fazendo cadastro aqui, seja um açaí de procedência in situ. Tá? Quando eu marco in situ, vocês marcaram aí? Apareceu essa tela aqui. Nessa tela, eu vou colocar que foi aqui em Santarém. Vamos dizer que foi uma em Santarém. Mas lembra que a gente está fazendo um cadastro para regularizar o nosso passivo da medida provisória, do período que a gente estava? E lembra que na época que era para eu ter pedido, eu não pedi o CEGEM? Pode ser que eu tenha ido lá, acessado esse açaí, eu não tenha tirado o ponto de GPS dele, eu lembro mais ou menos, mas eu não tenho o GPS. E se o GPS aqui, ó, ele é obrigatório, e aí? Né? Como é que eu vou fazer? Eu sei mais ou menos onde é, porque eu fui lá, eu estive lá, eu acessei in situ. Então, eu vou aqui, ó, no Google Maps, vai me ajudar, né? O Google salva vidas. Então eu vou aqui e vou colocar aqui Santarém, porque eu não lembro, era um ramal, era um lugar, não lembro, não tenho a coordenada georreferenciada, e para eu conseguir chegar nessa coordenada georreferenciada, eu vou pedir aqui Santarém, e eu vou achar aqui o ponto onde eu acessei. Então vamos imaginar aqui uma situação hipotética de você estar precisando regularizar o passivo, está precisando regularizar um acesso que foi in situ, que você não tem o ponto de GPS, mas que você precisa informar que aquilo foi ali naquela condição in situ. Tá? Então uma possibilidade, se você não tem o GPS, se você não bateu o ponto lá, bateu o ponto no GPS, se você não tem esse ponto, uma possibilidade é você achar no Google Maps, através do mapa, você sabe mais ou menos uma localização aproximada de onde você estava. Você visualizou aqui, deixa eu achar aqui uma floresta, aqui, um negócio aqui. E aí eu coloquei aqui num ponto que era exatamente onde eu fui, aquela área ali foi onde eu fui. Eu achei o ponto. Você não tem aquela precisão, mas você sabe que foi mais ou menos aqui nessa área aqui, tinha um ramal aqui e tal. Percebam que aqui embaixo, no Google Maps, já vai aparecer um menos 386995. Apareceu aí para vocês, pessoal? Tem alguém que não conseguiu chegar até aqui no Google Maps? Tudo bem até aqui? Tá, então aí eu cheguei até aqui. Só que tem um detalhe. No CIGEM, ele não aceita esse menos 2, menos 48. Ele quer a coordenada já referenciada em graus. Então aqui, se você der um clique aqui em cima, ele já vai te dar a conversão em graus. Os colegas engenheiros, aí eles sabem fazer essa conta aí, mas eu que sou de humanas, eu peço ajuda para o Google converter para mim. Então eu tenho aqui as duas coordenadas. Eu tenho em cima em graus e eu tenho embaixo essa outra que é com menos, tal. Se você colocar essa coordenada georreferenciada no CIGEM, ela vai passar. Não vai dar crítica, mas está errado. Então, é interessante você colocar essa coordenada certa,
Porque aparece no mapinha aqui, ó. Vamos fazer aqui 2, 23, 13 e 2, né? E aqui 5, 4, 3, 9, 3, 3, 9. Quando ela tá certinha, tá vendo esse pontinho cinza aqui, ó, do lado? Esse pontinho cinza, ele permite que eu visualize, que eu cheque a localização, que eu cheque o mapa. Se eu colocar um georreferenciamento errado, vou botar aqui menos 54 e menos 2 aqui. Vou botar aqui um número doido aqui, menos 2. Quando eu peço para visualizar no mapinha, ele vai me dar um mundo inteiro. Ele vai dizer, ó, tá errado. Se eu não tiver essa preocupação de checar aqui, mesmo assim vai passar o cadastro, tá? Aqui eu estou colocando aqui a data que o Antônio fez o acesso aqui. Tá? E no caso de vocês vão colocar a data que vocês acessaram, salvar. Perceba que eu estou salvando errado de propósito, tá? Estou deixando aqui o menos, eu estou salvando. Esse sistema ele costuma ser bem rapidinho mesmo, viu? Bem rapidinho. Vocês viram que salvou mesmo com a localização errada, né? Mesmo com a localização errada ele salvou. Não está com a localização de referenciamento correto, mas o sistema ele não faz a checagem, ele não faz a crítica. Só vai ter crítica se você for lá no mapinha e visualizar se está no ponto certo, se está no local correto. Então, pessoal, muita atenção. E aqui, enquanto você ainda está fazendo o cadastro, é possível editar. Então, eu vou voltar lá e vou apagar o menos que eu botei na frente para poder dar a localização correta. E vou salvar. Eu intervalo já? Não, o que tu quiser, as 4 horas. Tá, beleza. Então, essa é a forma de fazer o cadastro in situ, tá? Aí, vamos supor que o Antônio, a gente está fazendo o cadastro dele, que o Antônio, além do in situ, que ele também teve um acesso ex situ. Então, aqui, ó, já botei aqui in situ, mas ainda de Walter Piolerácea, ainda a mesma espécie, você pode ter vários acessos. Então, o Antônio está pesquisando, tanto ele foi lá in situ, mas ele também teve